E se no instante em que você finalmente reconhece a própria força, aqueles que antes pareciam inabaláveis começassem a recuar? E se o que você sempre acreditou ser fraqueza fosse, na verdade, a chave que desperta o desconforto do narcisista? Carl Jung dizia que a sombra teme a luz, e há luzes que não podem ser apagadas, mesmo diante do olhar mais controlador. Mas e se essa luz não fosse apenas clareza, e sim um reflexo de algo que ele não pode suportar? Imagine que cada gesto seu, cada silêncio calculado, esteja secretamente desarmando o jogo que o narcisista jurava dominar. Não é vingança, não é confronto aberto, é algo mais profundo, quase invisível, como um perfume que ele sente, mas não pode nomear. É nesse território psicológico que Jung nos convida a entrar, o lugar onde a psique começa a falar uma língua que o manipulador não entende, e é justamente aí que ele se afasta. Mas cuidado, essa jornada não é feita de respostas prontas. O passo que transforma sua presença em um campo intocável não está escrito em manuais. Ele está escondido nas camadas mais sutis da sua identidade, onde suas feridas se tornam muralhas e sua vulnerabilidade se transmuta em presença inabalável. O narcisista sente isso antes mesmo que você perceba conscientemente. E quando sente, algo muda para sempre. Você já se perguntou por que alguns olhares deixam de te encarar com superioridade quando você para de buscar explicações? Por que certas palavras que antes te desmontavam agora soam vazias? Jung acreditava que a verdadeira força interior não é exibida, ela é sentida. E é justamente essa força silenciosa que reconfigura toda a dinâmica, invertendo o jogo sem que uma única palavra precise ser dita. O que está prestes a ser revelado não é apenas um método, é um deslocamento interno, quase imperceptível, que muda tudo. Mas há um preço. Uma vez visto, não poderá ser desvisto. Uma vez sentido, não poderá ser dessentido. E quando você cruzar esse limiar, nada, nem ninguém, poderá se aproximar da mesma forma novamente. Está pronto para descobrir o que faz o narcisista recuar antes mesmo de você dizer uma palavra? Você já sentiu como se algo em você estivesse prestes a despertar, mas ao mesmo tempo houvesse uma força invisível tentando manter esse despertar adormecido? Não é apenas medo, é uma sensação densa, como se alguém tivesse moldado ao longo dos anos uma prisão delicada feita de palavras, olhares e silêncios. Carl Jung dizia que a sombra não teme a luz fraca, ela teme a luz plena, aquela que revela o que ela nunca quis que fosse visto. O narcisista sente essa luz antes mesmo de você acreditar que a possui. E quando isso acontece, a estrutura que ele construiu ao seu redor começa a rachar. Não porque você o enfrenta, mas porque a sua presença passa a emitir algo que ele não sabe como controlar. Essa força não é grito, não é fúria, não é vingança. É o momento em que a sua própria história deixa de ser um território aberto para invasões. É quando as memórias, que antes eram feridas abertas, se tornam cicatrizes que contam uma narrativa diferente. Uma narrativa que o narcisista não consegue reescrever. Ele se alimenta do caos emocional que provoca, mas quando esse caos se torna solo fértil para a sua consciência, a dinâmica se inverte. E é nesse silêncio interno que ele começa a recuar, não por piedade, mas porque perdeu o mapa que usava para te manipular. Mas há um detalhe que poucos percebem. Esse passo não é visível para quem olha de fora. Não existe postura específica, tom de voz calculado ou máscara social que substitua o que nasce de dentro. É um movimento sutil, quase imperceptível, mas tão real quanto um terremoto silencioso sob a terra. O narcisista capta sinais que não podem ser ensaiados. A pausa antes de responder, o olhar que não busca aprovação, a respiração que não acelera diante de provocações. É nesse território invisível que o afastamento começa e você se torna um espelho onde ele não suporta se ver. Há um momento em que você percebe que não precisa mais explicar nada. A narrativa que antes ele conduzia com maestria começa a se desfazer nas próprias mãos dele. É como se as palavras que um dia te feriram agora caíssem no chão antes de te alcançar.
vazias, ocas, sem força. Jung acreditava que o verdadeiro poder não está na reação explosiva, mas na presença que se mantém firme sem precisar provar nada. É essa presença que constrói um campo de energia tão sólido que o manipulador não consegue atravessar. E sem perceber, ele já está alguns passos atrás. Mas esse processo tem um custo. Porque para sustentar essa força, você precisa olhar para partes de si mesmo que talvez tenha evitado a vida inteira. Precisa caminhar por corredores escuros da própria mente, enfrentar lembranças que preferia manter trancadas. O narcisista não se afasta apenas porque você está forte. Ele se afasta porque a sua força vem de um lugar que ele não pode invadir. A integração entre a sua luz e a sua sombra. E quando essas duas partes se encontram, você não é mais o mesmo, e ele sabe disso. Então, surge a pergunta que queima como fogo. Será que você está pronto para que certas pessoas nunca mais consigam se aproximar de você da mesma forma? Porque não há retorno. Não há como desaprender o que foi visto. Quando você se torna inteiro, o jogo termina. Não porque alguém te deu permissão, mas porque o tabuleiro já não existe mais. O narcisista pode tentar repetir os velhos truques, mas algo nele se desfaz no ar, como fumaça que não encontra onde pousar. O curioso é que nesse ponto você não sente necessidade de vitória. Não existe sabor de vingança, apenas uma lucidez calma, quase melancólica, de perceber o quanto antes você estava preso em uma dança que nunca foi sua. Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos controla e aquilo que aceitamos nos transforma. É nesse instante que você entende o passo que muda tudo. Não é se proteger contra ele, é se habitar por inteiro. E quando isso acontece, você deixa de ser território de guerra para se tornar terra firme. E terra firme não é atraente para quem vive de tempestades. O narcisista precisa de terreno instável, precisa de rachaduras para infiltrar seu controle. Quando você se torna chão sólido, ele percebe que não há mais espaço para plantar o caos. E é nesse momento, quase imperceptível, que ele começa a desaparecer. Não como um inimigo derrotado, mas como uma sombra que se dissipa ao nascer do dia. Mas não se engane, essa transformação não é um ato único, é um estado contínuo. Requer presença, consciência e a disposição de nunca mais se abandonar. Porque a força interior que afasta o narcisista não é uma máscara que você coloca para intimidar. É a própria essência que você revela para si mesmo e que, ao ser revelada, se torna intocável. E é exatamente aqui, nesse limiar entre o que você era e o que está prestes a se tornar, que a verdadeira jornada começa. Um território onde cada passo é irreversível e cada respiração carrega um novo significado. Mas ainda há algo que você precisa saber. Algo que muda para sempre a forma como você vê não apenas o narcisista, mas a si mesmo. Então, chegamos ao segundo golpe. E não se engane pelo nome. Não é uma sequência mecânica. Não é uma técnica para memorizar e aplicar como receita. É uma ferida aberta transformada em lâmina silenciosa. Um movimento interno que muda a gravidade ao seu redor. O primeiro golpe talvez tenha criado fissuras na estrutura de controle do narcisista. Mas o segundo é o que faz o chão desaparecer sob seus pés. Ele não espera por isso, porque não existe aviso. Ele só percebe quando já é tarde demais. E o mais inquietante é que muitas vezes você também só percebe depois que já aconteceu. O segundo golpe é a retirada da sua energia emocional como fonte de alimento. É quando você percebe, no nível mais visceral, que o narcisista nunca se alimentou de você como pessoa, mas sim das reações que conseguia arrancar de você. Cada explicação dada, cada defesa levantada, cada esforço para ser entendido era, na verdade, um banquete para ele. Carl Jung dizia que onde há projeção, há poder transferido. E nesse golpe, você recolhe essa projeção como quem recolhe uma alma perdida, que finalmente retorna para
para casa. Não há grito, não há discurso de despedida. Há apenas um silêncio tão denso que o outro não sabe como atravessar. Esse silêncio não é ausência de som, é presença pura. É o momento em que você para de reagir a provocações sutis, de tentar justificar suas decisões, de buscar aprovação disfarçada de compreensão. O narcisista percebe algo estranho. Suas palavras não entram mais como antes, não encontram onde se prender. É como se ele estivesse atirando setas no vento. E é aqui que a tensão aumenta, porque essa ausência de reação o obriga a se encarar. E o que ele vê é algo que sempre tentou evitar. O segundo golpe é perigoso, porque ele vai testar os limites dessa nova postura. Ele vai cutucar mais forte, vai mudar o tom, vai tentar reviver memórias e conversas que um dia te desestabilizaram. É como se ele estivesse procurando a porta que antes sempre esteve aberta, e agora encontra apenas uma parede. Ele pode até sorrir, agir como se nada estivesse acontecendo, mas dentro dele a urgência cresce. Ele sente que está perdendo algo que julgava possuir. Jung ensinava que aquilo que não podemos controlar, tentamos destruir. Por isso, o segundo golpe não é apenas sobre se afastar emocionalmente. É sobre permanecer intocável, mesmo quando o outro tenta arrastar você de volta para a velha dança. E essa é a parte mais difícil. Não é lutar contra ele, é não se mover com ele. É suportar o incômodo de vê-lo tentando provocar e não ceder ao impulso de responder. É assistir ao teatro dele sem comprar ingresso. Há uma estranheza nesse momento que mexe com todos os seus sentidos. Você percebe que está diante das mesmas palavras, dos mesmos gestos, dos mesmos olhares de antes, mas eles não têm mais o mesmo peso. É como se você estivesse olhando para um personagem esvaziado de roteiro, repetindo falas sem acreditar nelas. E nesse ponto, a sua energia deixa de ser combustível para ele. O narcisista começa a perceber que o que ele achava que controlava nunca foi dele para controlar. O segundo golpe, no fundo, é uma declaração silenciosa. Você não é mais o centro do meu eixo interno. E isso muda tudo, porque o controle dele sempre dependeu de manter você preso a um jogo de reações. Quando esse jogo acaba, a presença dele perde sentido. E isso não significa que ele vá simplesmente desaparecer de forma imediata. Muitas vezes, ele vai tentar novas estratégias disfarçadas de reconciliação, nostalgia ou promessas de mudança. Mas você já não está mais no mesmo tabuleiro. A parte mais transformadora desse golpe é que, ao retirar essa energia, você começa a sentir um espaço interno que antes não existia. É um espaço de clareza, de respiração, de escolha. É o lugar onde você começa a perceber que não precisa mais medir cada palavra com medo da reação dele. É onde você se lembra de quem era antes de ser moldado pelas expectativas e pressões alheias. E nesse espaço, você volta a ser dono do próprio tempo. Mas há uma armadilha. O silêncio e a retirada de energia não podem ser um disfarce para o medo. Se for apenas uma máscara, o narcisista vai sentir o cheiro da insegurança e encontrar novas brechas. Por isso, o segundo golpe exige algo profundo, que essa retirada seja real, que não haja mais necessidade de aprovação interna, que o seu valor não dependa mais de convencer ninguém. Só assim a energia que antes fluía para fora se volta totalmente para você. E quando isso acontece, o afastamento do narcisista deixa de ser uma escolha consciente dele. É uma consequência inevitável. Ele pode tentar se aproximar, mas encontrará um campo emocional onde não há mais alimento, apenas presença. E a presença, quando é plena, não se curva, não se molda, não se quebra. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E aqui está a essência do segundo golpe. Você deixa de lutar contra a sombra dele e passa a iluminar a sua própria. E é nesse instante que algo se rompe para sempre. Não há retorno para o ponto onde você acreditava que precisava provar algo para ser visto.
O segundo golpe não mata o narcisista, mata a narrativa que ele tinha sobre você. E quando essa narrativa morre, ele percebe que já não pode mais te alcançar. O jogo acaba para ele, mas começa para você. Porque agora, livre dessa dança, você precisa decidir o que fazer com a força que finalmente voltou para suas mãos. O terceiro golpe não é o mais ruidoso, mas talvez seja o mais letal. Não porque destrói o narcisista, isso não é objetivo, mas porque destrói o espelho distorcido no qual ele sempre te obrigou a se ver. Se o primeiro golpe abriu fissuras e o segundo retirou a sua energia como combustível, o terceiro é o que redefine o próprio território onde a relação existe. É o momento em que você muda de linguagem. Não a linguagem das palavras, mas a linguagem silenciosa do ser. Carl Jung dizia que o que você nega te subjuga e o que você aceita te transforma. Esse golpe é justamente sobre essa aceitação, não dele, mas de você. No terceiro golpe, você para de ser reativo ao enredo que o narcisista escreve e começa a escrever a sua própria história, independentemente da presença dele. É uma ruptura invisível, que não se anuncia com discussões ou portas batendo. Ela acontece quando, pela primeira vez, as suas ações deixam de ser calculadas em função do impacto que terão nele. Você acorda e percebe que as suas escolhas não estão mais presas à teia de manipulação que antes determinava cada passo. É como se tivesse atravessado uma fronteira psíquica sem nem perceber. E ao olhar para trás, vê que está num território onde ele não sabe entrar. O mais perturbador para o narcisista é que esse movimento não é direcionado contra ele. E é exatamente por isso que é tão devastador. Enquanto você ainda lutava contra, ele tinha uma função na sua vida. Era o inimigo, o adversário, a figura a ser derrotada. Mas quando o foco deixa de ser ele e passa a ser o que você constrói, a importância dele se dissolve. E para alguém que vive de controle e centralidade, nada é mais insuportável do que a irrelevância. No terceiro golpe, você se recusa a participar dos jogos emocionais, não porque está se controlando, mas porque eles já não despertam interesse. O narcisista pode tentar provocar ciúmes, plantar dúvidas, induzir inseguranças, mas o solo interno, onde antes essas sementes germinavam, agora está infértil para esse tipo de plantio. É como se as raízes emocionais dele não encontrassem onde se fixar. Ele fala, insinua, distorce, e o seu mundo interno permanece intacto. Essa indiferença genuína, não a indiferença fingida, é um terremoto silencioso para ele, porque não é ausência de emoção, é presença em outro lugar. É estar tão centrado em si mesmo que não sobra espaço para as narrativas dele. Jung falava sobre individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, integrando luz e sombra. O terceiro golpe é a expressão prática dessa individuação. Você não está mais tentando ser o que agrada, nem apenas evitando ser o que incomoda. Você simplesmente é. E esse ser cria uma barreira que não pode ser atravessada. O narcisista percebe que, mesmo estando fisicamente perto, emocionalmente, ele já não tem acesso. E isso o desespera. Ele pode aumentar o volume das provocações, fingir crises, tentar recriar antigos cenários de controle, mas tudo isso agora soa artificial, deslocado, fora do tempo. É como assistir a uma peça encenada por um ator que esqueceu a função das próprias falas. O terceiro golpe também traz uma descoberta incômoda para você. Ao se libertar dessa centralidade do narcisista, percebe que grande parte da sua vida foi moldada em torno de quem ele queria que você fosse. Há uma mistura de alívio e luto nesse momento. Alívio por não estar mais preso. Luto pelo tempo e pelas partes de si que foram deixadas de lado. Mas essa dor não te enfraquece. Ela te humaniza, te ancora e te lembra do valor daquilo que está reconstruindo. E é aqui que o narcisista sente o baque de forma mais profunda. Ele percebe que não pode mais te oferecer nem a aprovação, nem o conflito que antes te prendiam. Você não está mais faminto por reconhecimento, nem sedento por explicações. O que você busca agora não pode ser dado por ele, e por isso ele não tem mais moeda de troca. É como se tivesse sido excluído de um jogo sem aviso prévio. E o pior, não há como voltar, porque o jogo simplesmente não existe mais.
No fundo, o terceiro golpe é sobre autonomia. Não a autonomia forçada de quem foge para sobreviver, mas a autonomia madura de quem se conhece e se pertence. E esse pertencimento é o que afasta definitivamente o narcisista, não como ato consciente dele, mas como resultado inevitável da sua mudança. É nesse ponto que você começa a perceber que a verdadeira vitória não é vê-lo partir, é não sentir mais que a presença ou a ausência dele definem quem você é. E como Jung lembraria, essa transformação não é algo que se possa fingir. Não se trata de interpretar um papel ou seguir um manual. É um processo interno, lento e às vezes doloroso, que reestrutura a forma como você se relaciona com o mundo. E quando essa reestruturação acontece, o narcisista não encontra mais onde se encaixar. É o fim do enredo que ele conhecia e o começo de uma história que só você pode escrever. O quarto golpe é o mais silencioso de todos e exatamente por isso é o mais perigoso para o narcisista. Não se trata de palavras afiadas, de confrontos ou de retiradas dramáticas. É quase invisível. É um deslocamento interno tão profundo que ele deixa de perceber onde você começa e onde ele termina, porque de repente vocês já não ocupam o mesmo espaço psicológico. O quarto golpe é a desconexão do campo de influência dele. Aquele fio invisível que antes ligava a sua emoção ao humor dele, a sua segurança à aprovação dele, o seu valor ao olhar dele. Quando esse fio se rompe, a estrutura inteira de controle balança. Esse golpe não é apenas um ato de resistência. É o momento em que você retira o direito do narcisista de definir qualquer narrativa sobre você. Ele pode falar, inventar, distorcer, mas essas versões já não encontram eco dentro de você. Antes, talvez uma insinuação dele pudesse te corroer por dias, te manter acordado à noite, preso a reflexões dolorosas. Agora, as palavras dele se dissolvem no ar antes mesmo de te alcançar. E isso não porque você se tornou frio, mas porque encontrou um ponto de pertencimento interno tão sólido que nenhuma opinião externa tem peso real. Carl Jung dizia que ninguém pode ter consciência de si sem dor. E o quarto golpe é justamente fruto dessa dor amadurecida. Você chegou até aqui passando por confrontos internos, lutos silenciosos, despedidas invisíveis, e cada pedaço de dor que encarou serviu como cimento para uma base que o narcisista não consegue mais rachar. Ele até tenta, lança provocações sutis, faz comparações veladas, insinua perdas, mas nada mais gruda. O jogo de influência dele perde a força, porque o terreno que ele explorava já não existe. O mais desconcertante para o narcisista é que no quarto golpe você não precisa se afastar fisicamente para que ele sinta o afastamento. Você pode estar no mesmo ambiente, mas a energia já não circula da mesma forma. Antes, um olhar dele poderia te desconstruir. Agora é só um olhar, sem poder, sem código oculto, sem gatilho. Essa ausência de resposta emocional é como um abismo para ele. Ele percebe que não tem mais acesso ao seu mundo interno. E para alguém que sempre se alimentou disso, é como morrer de fome, em plena abundância. O quarto golpe também marca um ponto em que a sua vida começa a ganhar cores que antes pareciam desbotadas. É quando você redescobre prazeres, interesses e conexões que não passam pelo filtro dele. Você começa a se lembrar de quem era antes de ser moldado pelas expectativas impostas. E nessa lembrança surge algo que o narcisista não pode tocar: alegria genuína. Não a alegria performada para provocar ciúmes ou mostrar que está bem, mas a alegria que simplesmente existe, mesmo que ninguém a veja. O narcisista sente essa mudança como uma ameaça existencial. Ele percebe que a sua felicidade já não é influenciada pelo humor dele, que o seu dia não é moldado pelas reações dele. Isso desmonta o sistema de poder que ele construiu, porque a influência dele sempre esteve na sua capacidade de alterar o seu estado emocional. Quando ele perde esse controle, ele perde a centralidade. E para alguém que sobrevive de controle, isso é insuportável.
Mas o quarto golpe exige uma vigilância constante, porque ao perceber essa perda de acesso, o narcisista pode tentar criar novos pontos de conexão, usando vulnerabilidades antigas, memórias afetivas, até gestos de bondade para reinstalar o fio cortado. É aqui que muitos caem na armadilha, confundem a ausência de conflitos com reconciliação genuína. Por isso, esse golpe só se sustenta quando você mantém clareza emocional, quando entende que qualquer tentativa de reaproximação é muitas vezes apenas uma forma refinada de retomar influência. E há um detalhe essencial: o quarto golpe não é sobre cortar vínculos por raiva. Raiva ainda é ligação. O verdadeiro poder desse golpe é a neutralidade, não a apatia, mas a presença íntegra, onde você pode olhar para o narcisista e enxergar apenas um ser humano comum, despido do pedestal ou do papel de vilão que um dia ocupou na sua mente. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas se transformam. No quarto golpe, não há mais reação química. Há apenas distância emocional estável. E é nesse estado que a relação, qualquer que seja a forma que ainda tenha, se redefine. O narcisista pode continuar falando, tentando, provocando, mas agora cada tentativa soa como eco distante em um espaço que ele não alcança. Você já não está mais lá para responder, e no silêncio dessa ausência, algo nele começa a ceder. Não porque você venceu uma guerra, mas porque a guerra não existe mais. No fundo, o quarto golpe é a consolidação da liberdade que os anteriores começaram a construir. É o ponto em que você deixa de medir a sua vida pelo impacto que ele tem sobre ela. É quando você percebe que o verdadeiro afastamento não acontece quando ele sai da sua vida, mas quando você sai do alcance dele, internamente. E nesse ponto, mesmo que ele nunca vá embora fisicamente, o poder dele sobre você já está morto. O quinto golpe não é apenas um ato, é o ponto sem retorno. Ele não chega com um estalar de dedos ou com uma cena dramática. Ele se instala como a aurora depois de uma noite interminável, mudando a paisagem para sempre. Se o primeiro golpe abriu fissuras, o segundo retirou a sua energia como alimento, o terceiro redefiniu o território e o quarto rompeu o fio invisível de influência. O quinto golpe é a rendição total à própria liberdade. É quando o narcisista, pela primeira vez, sente e sabe que perdeu não apenas o controle, mas o papel central na sua narrativa. Esse golpe não é barulhento, mas é absoluto. Ele se revela no momento em que você para de se defender, porque não há mais ataque que o alcance. Não é que o narcisista tenha desistido de tentar, é que suas tentativas já não têm onde pousar. As palavras, antes carregadas de peso emocional, agora chegam até você como folhas secas que o vento traz e leva sem deixar marca. E é exatamente nesse vazio de reação que o narcisista percebe: a batalha acabou não porque ele foi derrotado, mas porque o campo de guerra simplesmente deixou de existir. No quinto golpe, há algo que incomoda profundamente quem sempre viveu de dominar. A sua vida não apenas segue sem ele, ela floresce. É como se cada fio de energia, antes gasto para entender, consertar ou sobreviver à presença dele, fosse agora investido em algo que realmente te nutre. E essa expansão é visível, não precisa ser anunciada. É sentida no brilho diferente do olhar, no tom de voz mais seguro, na forma como você ocupa o próprio espaço. Para o narcisista, isso é intolerável, porque expõe a ilusão de que ele era indispensável para o seu equilíbrio. Carl Jung dizia que não seguramos ninguém que está pronto para partir e não podemos afastar quem está pronto para ficar. O quinto golpe é justamente a personificação dessa verdade. Você já não segura ninguém, mas também não teme perder. E essa liberdade emocional é algo que o narcisista não pode negociar, comprar ou manipular. Ele percebe que, independentemente do que faça, não há mais um elo que o prenda a você, nem pelo amor, nem pelo medo, nem pela culpa. Nesse ponto, o narcisista pode reagir de duas formas: desaparecer lentamente, como quem reconhece que não há mais função ali, ou tentar uma última cartada, uma explosão final,
carregada de promessas, dramas e memórias distorcidas. Mas aqui está a diferença. No quinto golpe, mesmo a última cartada perde o efeito. Não há mais fisga, não há mais laço emocional onde ele possa se prender. Você o vê agir. E tudo parece distante, como assistir a um filme antigo que um dia te fez chorar, mas que agora apenas te mostra o quanto você mudou. O quinto golpe também revela algo sobre você que talvez não tivesse notado. A sua força não veio apenas de resistir ao narcisista, mas de se reconstruir sem precisar dele como referência. Você não vive para provar que está bem, você simplesmente está bem. Essa diferença é crucial, porque tira qualquer resquício de poder que ele pudesse ter. Mesmo se quisesse se reinventar para voltar à sua vida, ele encontraria um portão que já não reconhece e que não se abre para convites disfarçados. E é aqui que o verdadeiro afastamento acontece. Não quando você diz acabou, mas quando percebe que não há mais nada a ser encerrado. O vínculo foi desfeito não pela força, mas pelo tempo, pela consciência e pela integração das partes de si que antes estavam fragmentadas. Jung falava sobre a individuação como um processo de retorno ao centro de si mesmo. No quinto golpe, esse retorno é completo. Você se torna o seu próprio centro, e tudo o que orbita ao redor só permanece se estiver alinhado com esse núcleo. O mais paradoxal é que o quinto golpe não é algo que você faça diretamente contra o narcisista. Ele é consequência de uma jornada inteira. É o ponto em que cada limite colocado, cada silêncio mantido, cada escolha de não reagir se somam e formam uma muralha invisível. Não contra o mundo, mas como proteção natural daquilo que você se tornou. O narcisista, ao perceber isso, entende que qualquer tentativa de retorno será inútil, porque já não há espaço para ele no mapa da sua vida. E é assim que o jogo termina. Não com a sensação de vitória sobre ele, mas com a certeza de vitória sobre si mesmo. O narcisista pode até tentar rondar, deixar rastros ou acenos de presença, mas esses gestos já não têm peso. E essa é a parte mais dolorosa para ele. Perceber que não foi expulso, mas substituído pelo seu próprio amor próprio. No silêncio desse quinto golpe, você não apenas afasta o narcisista, você dissolve a própria necessidade dele existir na sua história. Há um instante em que o silêncio se torna mais revelador do que qualquer palavra. É o momento em que, ao olhar para dentro, você percebe que já não há sombras projetadas por outros, apenas o contorno claro do que sempre esteve ali. O narcisista, a sombra, o jogo, tudo se dissolve no horizonte da sua própria consciência. E o que sobra não é vazio, mas espaço. Espaço para respirar, para existir, para habitar-se. Você sente, sem esforço, que a batalha nunca foi contra ele, mas contra o eco de suas próprias feridas. E ao tocar esse eco com a mão firme da presença, algo se desfaz. O peso que carregava nos ombros não desaparece de repente. Ele se transforma em asas. E mesmo que você não saiba ainda como voar, a simples percepção de que pode é suficiente para mudar a direção de todo o seu corpo. Os passos que o trouxeram até aqui não foram lineares nem limpos. Houve quedas, retrocessos, hesitações, mas Jung diria que é justamente no labirinto que encontramos o fio que nos conduz de volta. Cada golpe, cada ruptura, cada silêncio sustentado foi como uma chave escondida em um canto esquecido da alma. E uma a uma, essas chaves abriram portas que jamais se fecharão novamente. Agora, ao olhar para trás, você enxerga não apenas o que perdeu, mas o que recuperou. A voz interna que antes sussurrava dúvidas, agora fala com firmeza. O olhar que buscava aprovação, agora busca apenas horizontes. A mão que antes tremia, agora segura o próprio destino, como quem segura um segredo precioso. Esse é o ponto onde o narcisista deixa de ser o antagonista da sua história e se torna apenas uma página antiga que não precisa mais ser relida. E, no entanto, há uma melancolia suave nesse momento, porque libertar-se não é apenas cortar correntes, é também se despedir das versões de si que viveram acorrentadas. Há um luto silencioso, um respeito pela parte que resistiu até aqui, mesmo imperfeita. Você não apaga essa parte, você a acolhe.
E ao fazer isso, entende que a verdadeira força não é eliminar a sombra, mas dançar com ela sem ser engolido pelo seu passo. As marcas que carrega não são lembranças de derrota, mas mapas de território conquistado. Cada cicatriz é uma assinatura do caminho trilhado, e cada memória que um dia doeu, agora serve como lembrete de que você sobreviveu. É assim que se constrói uma fortaleza interna, não com muros, mas com histórias que nenhum invasor pode roubar. E é nesse reconhecimento que a transformação se solidifica. O narcisista pode até existir em outros lugares, em outras histórias, mas nesta, ele já não tem capítulo. Você se torna autor e protagonista, escrevendo linhas que não precisam de aprovação externa para terem valor. O que antes era medo de perder, agora é clareza sobre o que nunca mais estará à venda. Se há algo que Jung nos deixaria como última advertência, é que todo encontro com a sombra, seja ela própria ou projetada no outro, é uma oportunidade de encontro consigo mesmo. E você, ao atravessar esse campo minado, não apenas o atravessou, você o transformou em solo fértil. E dessa terra, novas raízes já começam a crescer. Deixe que este momento permaneça vivo dentro de você como um farol aceso em noite densa. Que ao lembrar desta travessia, você sinta não apenas orgulho, mas gratidão por ter encontrado, em meio ao caos, a sua própria direção. Porque a liberdade não é um destino, é um estado que se escolhe e se renova todos os dias. Se este caminho tocou algo profundo em você, permita que ele siga se expandindo. Compartilhe essas palavras com quem precisa ouvir, não como gesto automático, mas como quem entrega uma chave a alguém perdido no escuro. Comente o que despertou em você, inscreva-se para continuar essa jornada e, acima de tudo, mantenha-se presente. Pois, quando a luz é acesa dentro, nenhuma sombra pode permanecer.